Vamos falar sobre a Resolução 219 do CNJ e seus efeitos, especialmente para a Justiça do Trabalho e, particularmente, para os técnicos judiciários. Inicialmente, vamos conhecer algumas coisas sobre o Poder Judiciário. Na tela, nós temos o Justiça em Números, que é uma publicação do CNJ. O Poder Judiciário tem uma despesa total de 84 bilhões de reais. Dessa despesa de 84 bilhões, a Justiça do Trabalho, a Justiça Estadual, corresponde a 48 bilhões de reais. Isso aqui vai dar uma proporção de algo de 53% da Justiça, 57%. Então, da despesa total com o Poder Judiciário, 57% é da Justiça Estadual. Fica com os estados. Da parte do governo federal, ficará, portanto, na Justiça Federal, 43% da despesa com o Poder Judiciário. Deste total, nós temos com a Justiça do Trabalho uma despesa de 17 bilhões de reais. Ela corresponde a cerca de 50% da despesa da União com o Poder Judiciário, 47% para ser exato. Na Justiça do Trabalho, nós temos empregados, 3.928 magistrados e 41.942 servidores. Desses 41 mil servidores, 39.450 são efetivos. Cedidos e requisitados, nós temos apenas 2.323, algo em torno de 6,7%. E os sem vínculo efetivo, 169. Portanto, o pessoal sem vínculo efetivo basicamente não conta na Justiça do Trabalho. Dos servidores, no primeiro grau nós temos 24 mil servidores, no segundo grau 8 mil e na área administrativa 9.700. Observando ainda na Justiça do Trabalho, o tempo de sentença no segundo grau é de 4 meses, no primeiro grau de 7 meses. Mas aqueles processos que entram em execução, eles levam cerca de 2 anos e 9 meses para ter o tempo da sentença. Já o tempo de baixa, no segundo grau, é de 8 meses, no primeiro grau, de 11 meses. Mas os processos que entram em execução no primeiro grau levam 3 anos e 4 meses. E o tempo pendente, o tempo daqueles processos que ficam pendentes, no segundo grau, 8 meses, no primeiro grau, 1 ano e 2 meses, e em execução no primeiro grau, 4 anos e 10 meses é o tempo pendente. Aí temos a Justiça Federal, a Justiça Eleitoral. É importante notarmos esse quantitativo, o quantitativo de processos baixados em relação aos processos novos que constam na litigiosidade na Justiça do Trabalho e na Justiça Federal. O movimento de casos novos e o movimento de baixados na Justiça do Trabalho e na Justiça Federal. Casos novos, temos aqui 4 milhões e poucos em 2016, baixados na Justiça do Trabalho, 4.197. Isso aqui vai nos dar a seguinte relação. 2016, casos novos. Justiça do Trabalho, 4 milhões, baixados também 4 milhões. A relação entre baixados e casos novos na Justiça do Trabalho foi de 4.197.230, foi de 98%. Então, 4 milhões e 197 representou de 4.262, 98%. Já na Justiça Federal, essa relação foi de 90%. Na Justiça do Trabalho, tivemos no ano de 2016 casos pendentes 5 milhões,
e 300, e na Justiça Federal, 10 milhões de processos ficaram pendentes. Vejamos agora o que é propriamente a Resolução 219. A Resolução 219, ela tem duas fórmulas básicas. Uma para calcular o IPS, que é o Índice de Produtividade do Servidor, e outra para calcular a LP, que é a lotação padrão. Para o cálculo do índice de produtividade, nós temos no numerador o total de processos baixados. O total de processos baixados significa o total de processos durante o ano base, considera-se a soma dos processos da fase de conhecimento e da fase de execução. Já no denominador, para calcular o índice de produtividade do servidor, nós temos o total de pessoal do quadro efetivo, o total de pessoal que ingressou por cessão ou requisição, que nós já vimos que corresponde a torno de 6, 7% de todo o pessoal do Poder Judiciário no país inteiro, então não tem um peso significativo. O pessoal sem vínculo, que era menos de 200 servidores no país inteiro, então desconsiderável. E o tempo de afastamento, portanto, o tempo que o pessoal ficou de férias, licença médica, etc., vai diminuir no denominador para o cálculo do IPS. Nós sabemos que em qualquer divisão, o resultado é diretamente proporcional ao numerador, dividendo, e inversamente proporcional ao denominador, divisor. Trata-se de 10 dividido por 5, que dá 2, ou 10 dividido por 2, que dá 5. Perfeito? Então, nós temos uma relação direta com o numerador e indireta com o denominador. Ora, o TPI e o TPSV vão aumentar o numerador, o denominador. E o TPAF, tempo de afastamento, vai diminuir. Ora, isso aqui ia ficar muito difícil, complicado de fazer e não ia pesar tanto. Então, para as nossas simulações, nós usaremos no denominador o quantitativo de servidores na vara, tá? Obviamente, teremos um resultado aproximado. Ok. Este IPS, ele será usado como denominador para o cálculo da lotação da vara. E o numerador dessa divisão será a média dos casos novos no último triênio. Então, quanto maior o IPS, menor será o quantitativo de servidores nas varas. E quanto maior a taxa, o total de processos baixados, maior será o IPS. Perfeito? Então, o que nós temos? Nós temos que o CNJ, ele determinou, através da meta 5, que as varas baixem um número enorme de processos. Ou seja, o quantitativo de casos de processos que entrarem em execução tem que ser baixados. Entrou 1000 processos de execução esse ano, tem que baixar 1000 processos. Lógico que as varas não conseguem atingir, às vezes a varas até que faz mais do que isso, consegue baixar um quantitativo até maior do que esses 1000, mas, como todos nós sabemos, as varas fazem tudo para atingir as metas. Deixa de fazer um alvará para atingir a meta. Portanto, há uma forçação de barra do CNJ para aumentar o índice de produtividade do servidor e, consequentemente, diminuir o quantitativo de servidores nas varas. Mas não é só isso. Para o cálculo do quantitativo de servidores nas varas, é usado o IPS do último ano, mas não qualquer IPS do último ano. Por exemplo, entre 100 varas, cada uma vai ter o seu IPS, correto? O seu índice de produtividade de servidor. Mas, para fazer o cálculo da lotação paradigma, serão utilizados apenas as 25% maiores índices dessas 100.
vai descartar as 75 menores e tirar a média das 25% maiores. Portanto, é claro que para todas essas que o IPS está baixo, você estará usando um IPS muito superior. Isso é tão drástico que a própria resolução 219 consta o seguinte: ao usar o terceiro quartil no divisor, ou seja, a média dos 25% maiores índices de produtividade, o CNJ garante que não haverá necessidade de mais servidores no primeiro grau. Mas, se este resultado, isso está escrito aqui, mas se esse resultado for significativamente menor do que a lotação existente hoje, então o tribunal poderá usar o segundo quartil. Ora, essa previsão já existe na própria resolução CNJ. Claro que aí vai obter um resultado mais próximo do hoje já existente. Para você ter uma ideia, usando o terceiro quartil aqui nas varas do TRT do Rio de Janeiro, no primeiro grau iam sobrar 69 servidores. Ao utilizar o segundo quartil, o primeiro grau passou a ter uma condição de absorver 120 servidores. Então, é muito drástico isso. E olha, o Rio de Janeiro está com um déficit enorme de servidores. A resolução 219/16 do CNJ determina que, em média, 40% de servidores lotados no segundo grau dos TRTs têm que sair de lá e vir para o primeiro grau. Mas também garante que as varas não irão absorvê-los. Parte deles vão compor o excedente, a força de trabalho adicional prevista no artigo 9º da Resolução 219/16. Claro que, se não houver vaga para servidor, também não haverá vaga para F6, nem que também sobrarão, né? Muito bem. Entendemos as fórmulas, tanto para o cálculo do IPS quanto para o cálculo da lotação paradigma. Observe que aqui no nosso trabalho, nós vamos usar como denominador para o cálculo do IPS o quantitativo de servidores na vara. E como denominador para o cálculo da lotação paradigma, ou seja, o quantitativo de servidores nas varas, o IPS da própria vara. Não vamos usar aqui o terceiro quartil, nem o segundo quartil. Se fôssemos utilizar isso, esses quantitativos de servidores nas varas seria menor. Mas nós estamos apenas exemplificando, apenas fazendo uma simulação, ok? Ora, nós já vimos que em 2016, o quantitativo de processos baixados foi equivalente a 98% do processo de casos novos no país. Certo? Isso na Justiça do Trabalho. Mas nós não vamos, no nosso trabalho aqui, utilizar 98%. Se fizéssemos, os quantitativos de servidores nas varas ficaria muito pequeno. Aqui, nesse caso, estamos usando uma relação de 85%. Aqui, nós temos casos novos, hipotéticos, em 2015, 1.400. Casos 1.500, vamos colocar aqui 1.500. Casos novos em 2016, 1.600. Casos novos em 2017, 1.700. Pronto. 1.700. Então, isso vai nos dar uma média de 1.600 casos novos, né? 1.600 casos novos neste triênio, 2015, 16, 17. Ora, utilizando-se 85% para calcular o quantitativo de processos baixados, eu terei que os processos baixados foram de 1.445, 11 servidores nas varas, me vai dar um IPS de 131,36. Esse IPS 131,36 eu utilizarei como denominador para cálculo da lotação paradigma, ou seja, quantitativo de servidores nas varas. Então, ao dividir 1.600 por 131,36, eu acharei 12 servidores. No caso, então, neste ano de 2017, a vara iria precisar de ter mais um servidor para ter sua lotação paradigma.
Se aqui nós fôssemos usar 98%, ficaria 11 mesmo, tá? Ela tem 11 e continuaria com 11. Mas vamos deixar os 85%, né? Uma quantitativo de processos baixados bem baixo, bem pequeno, em relação ao que nós temos. Vamos ver aqui também a série histórica. Na série histórica, na Justiça do Trabalho, nós temos aqui em vermelho os processos baixados e em verde os casos novos. Observe que nesse período de 2013 até 2015, o quantitativo de processos baixados foi superior ao quantitativo de casos novos. Observe que aqui, até 2011, os casos pendentes, que é essa linha azul, estavam diminuindo. Entretanto, aqui nessa região de 2013, o CNJ criou a Resolução 184. Através dessa Resolução 184, o CNJ devolveu vários PLs para a criação de cargos na Justiça do Trabalho. Aqui no Rio de Janeiro, tinham PLs para criar cerca de 800 cargos. Né? Esses PLs foram devolvidos, porque para satisfazer a Resolução 184, aqueles PLs não serviam. 2 anos depois, o TRT do Rio de Janeiro encaminhou outros 2 PLs para criar cerca de 400 cargos, já atendendo à Resolução 184, que é de 2013. Ora, esses 2 PLs, que criavam várias varas, além de 400 cargos, ficaram parados no Congresso por falta de dinheiro e estão até lá hoje sem serem aprovados. E você vai notar aqui que o quantitativo de processos pendentes foi crescendo direto em relação aos casos novos e processos baixados. Tudo porque o CNJ impediu a criação de varas e cargos, tanto de magistrados quanto de servidores. Aqui em 2013, através da Resolução 84, e agora vem com a Resolução 219 para piorar esse quadro mais ainda. A Resolução 219 ela só vai usar 2 fatores como parâmetro, que são os processos baixados e os casos novos, ok? Processos pendentes? Processos pendentes só para usar o exército de reserva, ou seja, os excedentes, mas isso falaremos mais tarde. Observe também, e é bom entender o que é a Justiça do Trabalho, a carga de trabalho e o índice de produtividade, historicamente falando. Em 2009, cada servidor era responsável por 261 processos no país. Em 2016, por 335 processos no país. Isso a média, né? Lógico, vai ter lugar que é mais, lugar que é menos. Mas aumentou e muito a carga de trabalho por servidor. E o índice de produtividade, que em 2009 era 121, passou para 138, 136, em torno de 137 em 2016. Né? Então, também houve um aumento da produtividade de cada servidor. Mas a carga de trabalho aumentou muito mais em função de quê? Em função do aumento incrível dos casos pendentes, que é resultado da não criação de varas e cargos. Mas voltemos à nossa Resolução 219. Então, o que vemos? Vemos aqui nesse exemplo que uma vara que tinha 11 servidores teria que ter 12, mas é claro que essa vara não vai receber agora, em 2018, esse novo servidor. Então, ela permanecerá com 11 servidores, ok? Ela permanecendo com 11 servidores, e nós temos agora 2 efeitos novos na realidade da Justiça do Trabalho. Um é a reforma trabalhista, que vem aí para diminuir o quantitativo de casos novos na Justiça do Trabalho. Alardeiam seus idealizadores de que vai ser uma diminuição enorme, todo ano vai diminuir, diminuir, diminuir. E temos também a criação dos núcleos de conciliação, não, núcleos de mediação, que são feitos para aumentar o quantitativo de acordos.
Só que esses acordos, eles também vão entrar no quantitativo de processos baixados, porque o processo baixados é da fase de execução e da fase de conhecimento. E acordo vai gerar mais um processo baixado. Vamos supor aqui, nesse caso, que as mediações, os núcleos de mediação, consigam aumentar os acordos, as mediações, em 20%, enquanto a reforma trabalhista consiga reduzir o quantitativo de casos novos também em 20%. No final desse ano de 2018, essa vara deveria ter apenas 10 servidores. Já seria excedente. Ora, vamos ver aqui no ano seguinte, para 2019. Para 2019, nós consideramos aqui que a reforma trabalhista não vai afetar em nada, vai permanecer o mesmo quantitativo de casos novos de 2017 em 2019. Os seus idealizadores dizem que não, que nesse ano e nos anos subsequentes vai diminuir o quantitativo de casos novos. Mas no nosso exemplo, na nossa simulação, vamos dizer que foi zero. E que a mediação seja responsável também por 20% de incremento. Teremos, da mesma forma que no ano anterior, 1.717 processos baixados, sendo que a média aqui diminuiu. A média do triênio, que antes foi de 1.553, agora seria de 1.473, resultando que para o ano de 2019, essa vara só precisasse de 8 servidores. Já teria 3 ou 2, se aqui for 9, né? 8 pode dar 9, aqui 9 servidores, vamos dizer assim, 9. E aqui 2, excedente. No ano seguinte, mantendo o mesmo critério, 0% aqui, 20% cá, essa vara precisaria de 7 servidores. E em 2021, de 6 ou 7 servidores. Né? 4 a 5 servidores estariam como excedentes. Isto nessa simulação. Né? Vejamos outras possibilidades. Se aqui, ao invés de 85%, fosse 90% de processos baixados, e olha só que nós temos 98% a relação de um processo baixado em relação a casos novos no ano de 2016 no país. Então, colocar aqui 90% estaria fora de uma realidade, não. A nosso final seria 5 a 6. 5 a 6 servidores na vara ou 5 a 6 excedentes. Né? E o excedente vai acontecer o que com ele? Veremos daqui a pouco. Mas antes de vermos isso, vejamos outras possibilidades, outras simulações. Simulamos aqui uma possibilidade. Uma questão importantíssima que eu não falei. Essa fórmula, ela não é para ser aplicada uma única vez. O artigo 24 da Resolução 219/16 determina que a distribuição de servidores de cargos em comissão e de funções de confiança, na forma prevista nessa resolução, a 219, será revista pelos tribunais no máximo a cada 2 anos, a fim de promover as devidas adequações. No máximo a cada 2 anos, nas nossas simulações, estamos fazendo anualmente. Todo ano estamos reaplicando a fórmula para ver o resultado e quantos servidores ficariam lotados naquela vara. Isso está tudo previsto lá na resolução, nós não estamos fazendo nada que não esteja lá. Bem, aqui fizemos simulação colocando 90% da relação entre casos novos e processos baixados, e que a reforma da Previdência tem um efeito, a reforma trabalhista tem um efeito no primeiro ano, 2018, de reduzir 20% dos casos novos, no segundo ano de reduzir 10% dos casos novos, 2019, e no terceiro ano já sem reduzir nada. Em 2020, 2021, não reduzindo nada, mas reduziria um pouquinho mais em 2019. E que os centros de mediação continuassem agindo da mesma forma, incrementando os acordos em 20%, ok?
nós teríamos, aplicando os mesmos números, 1.500, 1.600, 1.700, né? Nós teríamos, para o ano de 2018, manteria o mesmo quantitativo de servidores, 11, porque 12 não vai receber um a mais, nem tem por onde. E aqui já precisaríamos de 10 servidores, de 8 servidores em 2019, de 6 servidores ou 7 em 2020 e 5 servidores em 2021. Né? Já teríamos mais excedentes do que sobreviventes com essa realidade. Fazendo uma outra possibilidade, também mantendo-se aqui 90%, foi 98% a relação em 2016, podemos perfeitamente dizer aqui uma relação de 90%. Considerando que os núcleos de mediação vão dar em nada, não vão aumentar em nada, eu não acredito nisso, eu acredito que eles de fato aumentarão. Imagina a simulação aumentando em nada. E que a reforma trabalhista traga uma redução nos casos novos de 30% em 2018, 20% em 2019 e 10% em 2020. O nosso resultado, usando os mesmos números anteriormente falados, 1.500, 1.600, 1.700, depois dessa redução de 20% e 10%, nós teríamos para 2021 4 servidores lotados na vara e 7 servidores excedentes na vara. Uma relação de 4 para 7. Mas espera lá, o que vai fazer com esse monte de excedentes? Antes de falarmos sobre isso, vejamos aqui uma outra questão. No TRT da primeira região, em 2016, nós temos 2.627 técnicos e 1.408 analistas. Só 65% são técnicos e 35% são analistas. Estou colocando aqui técnicos e analistas, tá? Outros cargos não, em relação apenas desses. Se nós fizéssemos uma relação, hoje cada vara tendo 11 servidores, e em 2021 cada vara tendo 7 servidores, nós passaríamos a ter um total efetivo na vara de 2.568 servidores, e os excedentes ficariam 2.201 servidores. Quem é o elo mais fraco? O elo mais fraco, certamente, são os técnicos judiciários, especialmente aqueles que não têm formação em direito. Não quer dizer que o analista não pode ser colocado à disposição, não, pode sim, mas o técnico judiciário é aquele para quem a resolução 219 é mais ameaçadora, e nós vamos ver por quê. Olha isso aqui rapidamente. A resolução 1916 criou a figura do excedente de servidores, também chamado de força de trabalho adicional, pelos artigos 8º e 9º da resolução. Né? As fórmulas nela empregadas, somada à reforma trabalhista e à criação dos núcleos de mediação, poderá resultar em 1. Em 2021, cerca de 50% dos servidores seja classificada como excedente. 2. Os outros 50%, os sobreviventes, terem uma carga de trabalho elevadíssima. Bem, o que vai acontecer? Os passos a serem seguidos. Primeiro, é determinado o quantitativo de servidores na vara. Determinado isso, o gestor, no caso, juiz e diretor, vai indicar os servidores excedentes. Quem são os excedentes? Que podem ser lotados em outras varas. Quem vai escolher é o gestor, juiz e diretor. Observe que o gestor da vara não está colocando o servidor em disponibilidade. Portanto, não tem que seguir qualquer critério. Esses excedentes poderão ser lotados em outras varas, portanto, não ficam na vara de origem. Os excedentes não lotados poderão ter seus cargos considerados desnecessários. Os servidores que tiverem seus cargos considerados necessários serão postos em disponibilidade. Afirmei isso. Vamos ver as leis. A Resolução 219/16, artigo 8º. Uma vez alcançada a lotação paradigma de cada unidade e havendo excedente de servidores, que vai haver, inclusive decorrentes da aplicação da regra do artigo 3º da resolução, ou seja, que venha do 2º grau para o 1º grau, também serão excedentes.
tá? Não necessariamente aqueles que saíram do segundo grau, porque ele sai do segundo grau para ser lotado no primeiro grau. Vamos supor, saiu 100 do primeiro grau. O juiz disse, eu quero esses 100 para mim. E os 100 que estão aqui na vara eu coloco como excedente. Não tem problema nenhum. Pode fazer? Pode. Né? Quem escolhe é o juiz e o diretor. Quem fica e quem é excedente. Bem, esses devem ser lotados nas unidades judiciárias do mesmo grau de jurisdição, com prioridade para aqueles com maior taxa de congestionamento ou com quantidade maior de casos pendentes antigos, desde que a unidade judiciária 1 tenha IPS igual ou superior à média das unidades semelhantes. Espera aí. Se o IPS for inferior à média das outras varas, essa vara não vai receber ninguém. Porque ela só pode receber se o seu IPS for superior à média das outras varas. E, ao mesmo tempo, ela possui uma taxa de congestionamento superior à média das unidades semelhantes. Espera aí. Quando o IPS é alto, baixa-se mais processos. Se baixa-se mais processos, se diminui o congestionamento. É difícil acumular as duas coisas, né? Ter IPS alto e taxa de congestionamento também alta, acima da média. Somente essas são aptas a receber servidores novos, as outras não. As unidades que não atentam ao inciso 1 podem ter a lotação ampliada por 1 ano, prazo prorrogado. Então, por 1 ano, pode. Se, nesse período, alcançar IPS igual ou superior à média das unidades semelhantes para ele. Pode não. Pode ter prorrogado por 1 ano, caso C tem um condicionante. Nesse período de 1 ano, alcançar o IPS igual ou superior. Se não alcançarem igual ou superior à média das unidades, não mais terão servidores excedentes trabalhando nela. E se não houver onde lotar os excedentes, o que faz com eles? Continuando aqui. A força de trabalho adicional de que trata o caput será alocada até que a proporção de casos pendentes ou quantidade de casos pendentes antigos alcance a média das unidades semelhantes. Ah, tá. Então, vai lotar, mas só até atingir a média. Mesmo que a vara tenha o IPS igual ou superior à média das demais e possua uma taxa de congestionamento igual ou superior à média das demais, ela só vai receber servidores novos, os excedentes, até que os seus casos pendentes se igualem à média das outras. Depois disso, não recebe mais. Depois não tem reforço, não. E o que vai fazer com essa força de trabalho adicional? A força de trabalho adicional prevista no artigo anterior pode, não é obrigatório, pode ser utilizada sempre que o tribunal identificar acúmulo extraordinário de processos ou discrepância significativa entre as taxas de congestionamento das unidades judiciárias semelhantes para atingimento das metas locais ou nacionais. Isso aqui pode ser nunca. Extraordinário. Discrepância significativa. O que o tribunal vai entender isso? Será possível colocar tantos servidores em disponibilidade? Aqui nós vimos que 50% dos cargos da Justiça do Trabalho podem ser considerados desnecessários. Como é que você achou isso? Bem, nós achamos isso claramente em relação às varas, que pode ser até superior a 50%, dependendo do que vem acontecer aí na relação da reforma trabalhista e da criação dos grupos de conciliação, de mediação, quer dizer. Ora, o processo, ele entra no primeiro grau, e é do primeiro grau que ele poderá ir ou não para o segundo grau. Portanto, se vai reduzir o quantitativo de processo do primeiro grau, quer através da reforma trabalhista, quer através dos grupos de mediação, vai diminuir o quantitativo de casos novos do segundo grau. E como lá também tem uma relação de aplicabilidade da resolução 219, que aqui no TRT, nesse primeiro ano, significaria tirar 40% dos servidores da segunda instância, dizer que estão sobrando lá também vai ter redução dos servidores no segundo grau.
a área administrativa não pode ultrapassar a 30% total. Portanto, a área administrativa também seria reduzida, né? Se reduz nas varas, onde tem maior quantitativo de servidores. Isso reflete no segundo grau e, obviamente, vai refletir na área administrativa. Muito bem. Vejamos as leis. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, artigo 41, parágrafo 3º, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável, está falando estável, não estável, nem a este direito terá, ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Se legal, vou ficar em casa ganhando sem trabalhar. Nada disso. Até seu adequado aproveitamento em outro cargo. A Lei 8.112 de 90, artigo 37, redistribuição e deslocamento de cargo em provimento efetivo ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com prévia apreciação do órgão central CPEC. É do mesmo poder, mas com prévia apreciação do CPEC. Observar os seguintes preceitos. Nos casos de reorganização ou extinção do órgão ou entidade, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, no órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade. Então, se você não tiver onde ser lotado, a sociedade vai dizer, não vou te pagar para você ficar em casa ganhando sem trabalhar. Evidentemente que o gestor vai dizer, cargo desnecessário. E se o cargo for desnecessário, o servidor está em disponibilidade. Até seu aproveitamento na forma do artigo 30 e 31. Artigo 30. O retorno à atividade do servidor de disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições de vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Artigo 31. O órgão central do Sistema de Pessoal Civil, que é o CPEC, determinará o imediato aproveitamento do servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da administração pública federal. O estadual não pode, tem que ser a federal. Parágrafo único. Na hipótese prevista no artigo 3º, parágrafo 3º do artigo 37, o servidor posto em disponibilidade poderá ser mantido sobre a responsabilidade do órgão do CPEC, né? Até o seu adequado aproveitamento em outro órgão ou entidade. Ou seja, está em disponibilidade? Fica sob a responsabilidade do CPEC, provisoriamente, até o seu adequado aproveitamento. Não tem vaga no seu poder, vai trabalhar em outro poder, provisoriamente. Haverá quem alegue que o CPEC só atua no Poder Executivo. Bem, eu digo o seguinte, em sendo isso fato, que eu acho que não é, basta mudar a norma. O CPEC passa a atuar em todo o poder judiciário, eleitoral, qualquer tipo de poder, legislativo, inclusive. É só mudar a norma. O que a sociedade não vai permitir é que se fique pagando milhares de trabalhadores, servidores em casa sem trabalhar. Não vai permitir isso. Na redistribuição, o cargo é redistribuído e continua com o Poder Judiciário, mas o servidor pode ou não ser distribuído. Não há obrigatoriedade do servidor ser redistribuído. Não sendo redistribuído, pode ser posto em disponibilidade ou ser mantido sob a responsabilidade do CPEC, uma coisa ou outra vai dar no mesmo, para ter exercício provisório até seu adequado aproveitamento. Note-se que não há prazo para esse adequado aproveitamento, pode ser até morrer ou se aposentar. Observe que o Executivo não vai roubar o cargo do Judiciário, o cargo permanecerá no Poder Judiciário. Apenas o servidor ficará provisoriamente sobre a responsabilidade do CPEC para ter um exercício provisório até seu adequado aproveitamento. Posto em disponibilidade provisoriamente sob a responsabilidade do CPEC. Importante notar que o servidor posto em disponibilidade irá ocupar cargo compatível com o anteriormente ocupado. Assim, caso o INSS paratécnico já tenha sido aprovado, antes desse servidor ser posto em disponibilidade,
esse servidor ocupará um cargo de nível superior, quer na escola, quer no hospital, quer em qualquer lugar que ele for colocado ali provisoriamente, ele pode ocupar um cargo de nível superior. Caso o técnico judiciário continue no nível médio, vai exercer um cargo de nível médio. O INSS é, de fato, uma questão de sobrevivência para os técnicos judiciários. Portanto, há uma grande luta pelo INSS já. Entendo. Dúvida 1. A GAG não será incluída no cálculo da proporcionalidade? Ora, o decreto 3151, de 23 de agosto de 99, diz que ele disciplina a prática dos atos de extinção e de declaração de disponibilidade de cargos públicos, bem assim dos atos de colocação em disponibilidade remunerada. Decreto 3151. E de aproveitamento de servidores públicos em decorrência da extinção ou da reorganização dos órgãos e entidades da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. Extinto o cargo declarado sua desnecessidade, o servidor estável nele investido será imediatamente posto à disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Remuneração proporcional ao tempo de serviço. O artigo 6º diz o seguinte, a remuneração do servidor posto de disponibilidade será proporcional ao tempo de serviço, considerando-se para o respectivo cálculo 1/35 da respectiva remuneração por ano de serviço ser homem. Então, se você já tem 20 anos de trabalho, vai receber apenas 20/35 ser homem e 1/30 ser mulher. Se tem 20 anos de trabalho, na justiça, vai receber 20/30. Não importa que você tenha 10 anos lá fora. A remuneração é do seu tempo de serviço, não é tempo de contribuição para efeitos de aposentadoria. É tempo de serviço no órgão que você está sendo posto em disponibilidade. Eu tenho 20 anos de trabalho lá fora, mas no TRT só tenho 5 anos. Eu vou receber 5/35 ser homem ou 5/30 ser mulher. É tempo de serviço, logicamente, no órgão onde você está sendo posto em disponibilidade. Então, a remuneração é proporcional ao tempo de serviço. Nos termos do artigo 1º da Lei 8.852, de 4 de fevereiro de 94, e exclusivamente para o cálculo da proporcionalidade, considerar-se-á como remuneração mensal do servidor o vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias permanentes relativas ao cargo público. Aí o outro vai pensar, opa, pelo menos aí minha caixa está dentro. Não está, não. Pela Lei 8.852, de 4 de fevereiro de 94, que dispõe sobre a aplicação dos artigos 37, incisos 11, 12 e 39, parágrafo 1º da Constituição Federal e da outras competências. O que diz esta Lei 8.852? Para efeitos dessa lei, a retribuição pecuniária devida na administração pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos poderes da União. Então já é de qualquer poder, não é só desse, não. E lá a lei, o decreto 3151, ele já fala, nos termos da 8852. E a 8852 diz que serve para qualquer poder da União. Portanto, o judiciário está incluído. E a remuneração para o cálculo da proporcionalidade é exclusivamente para esse cálculo, a remuneração muda. A remuneração passa a ser o quê? O vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias. Ok? Muito bem. Mantendo-se lá, a Lei 8852, já falamos aqui, que é de qualquer poder, compreende. Então, a redistribuição compreende o quê? O vencimento, como vencimento básico. O que é o vencimento básico? A redistribuição, a que se refere ao artigo 40, devido ao efetivo cargo para servidores civis e por ela regidos. Como vencimento básico é a retribuição, do artigo 40 da Lei 8.112. O soldo definido, é soldo para militar.
O salário básico estipulado em planos ou tabelas de retribuição, salário básico, nos contratos de trabalho, conventos, empresas públicas, sociedades de economia mista, subsidiárias, controladas e coligadas, ou qualquer empresa, entidade capital, patrimônio indireto, direto, inclusive incorporação do patrimônio público. Nós não temos salário, nós temos remuneração. 2. Como vencimentos, a soma do vencimento básico com as vantagens permanentes. Soma do vencimento básico com as vantagens permanentes relativas ao cargo. Como remuneração, a soma dos vencimentos adicionais de caráter individuais, nelas compreendidas relativas. Peraí, eu estou lendo aqui, mas essa remuneração aqui não importa, porque aqui na Lei 3151 já ficou determinado que exclusivamente para o cargo da proporcionalidade, a remuneração é composta de quê? De vencimento básico oferecido das vantagens pecuniárias. Então, a única coisa que importa aqui mesmo da 8852 é que serve para qualquer dos poderes da União. Né? Que aqui, que é o vencimento básico, não importa, lá foi excepcionalizado. Né? Como remuneração, não importa, lá foi recepcionalizado. A gage não é VB, tampouco é vantagem permanente. Portanto, está excluída. Quer ver? Que não é. Na Lei 11.416 de 2016, que é o nosso PCS, o artigo 11 diz: a remuneração dos cargos de provimento efetivo da carreira do quadro pessoal do Poder Judiciário é composta por 1. Vencimento básico do cargo o vencimento e pela gratificação gage, acrescida das vantagens pecuniárias permanentes. Ora, se a gratificação gage fizesse parte do vencimento básico, não precisava dizer E, né? Então, o vencimento básico é uma coisa, a gage é outra, e as vantagens pecuniárias permanentes é outra coisa. A gage não está dentro das vantagens pecuniárias permanentes. Ela está separada. E lá, quando fala exclusivamente, diz que é vencimento básico e vantagens pecuniárias. Ela não diz outra qualquer coisa. Exclusivamente, para esse efeito, falta a proporcionalidade, é só o vencimento e as vantagens pecuniárias, ou seja, o VPNI. Vencimento e VPNI. Vencimento é proporcional, tempo de contribuição, e PPNI é integral, para quem tem. Quem não tem não vai ganhar. Quem não tem vai ficar só com a proporcionalidade sobre o VB. Se tiver 10 anos de trabalho na justiça, é 10,35 avos do VB, se homem, e 10,30 avos do VB, se mulher. Então, o artigo 11 da Lei 11.416 estabelece que a Caixa não é VB, tampouco vantagem pecuniária. Assim, a gage não estará incluída no cálculo da proporcionalidade por tempo de contribuição de quem for colocar a disponibilidade. Está escrito errado, não é tempo de contribuição, não é tempo de contribuição. Se fosse, era melhor. É tempo de serviço. Tempo de serviço. E não tempo de contribuição. Tempo de serviço, ok? Então, é pelo tempo de serviço e não pelo tempo de contribuição, antes fosse. Dúvida 2. Mas há critérios para pôr em disponibilidade? A aplicação da fórmula é para ser aplicada uma única vez? Já respondemos. Primeiro vai ser feita a escolha de quem é o excedente. Depois que essa pessoa não tiver mais onde ser lotada, é que seu cargo será considerado um cargo desnecessário. E como o cargo é desnecessário, quem ocupa ele fica em disponibilidade. Não é? O decreto 3151 de agosto disciplina que a prática dos atos de extinção e declaração de necessidade de cargos públicos, bem assim atos de colocação de disponibilidade remunerada perfeitamente de servidores públicos de extinção reorganizadas, caracteriza a existência de cargos sujeitos à declaração de necessidade de intercorrência, seja separado ou cumulativamente. Então, mesmo que fosse a escolha da disponibilidade, tem critérios sim, essa lei determina isso. Mas eu estou dizendo que você ocupa um cargo que é desnecessário. Eu não vou colocar um outro de disponibilidade, eu vou colocar quem está nesse cargo. Desnecessário e disponibilidade. Mas, se fosse geral, escolhe todo mundo, para escolher todo mundo, teria critérios. Mas só que os critérios,
ele pode ser separado cumulativamente. E nós temos vários critérios. Um que é o menor tempo de serviço, outro que é a maior remuneração. Bem, quem tem menor tempo de serviço não tem maior remuneração. Pode ter. Comparando 3 pessoas, o que tem menor tempo de serviço pode ter maior remuneração. Basta ser um analista e dois técnicos. Quem tem menos tempo de serviço tem maior remuneração. Então, se eu quero escolher o analista, eu uso esses 2 critérios cumulativos. Não sou obrigado a usar os 4. Se eu quero escolher alguém, eu posso usar só a maior remuneração. Idade menor. Posso escolher só a idade menor. Posso escolher menor número de dependentes, só esse critério. Como posso também nem usar esse critério. Ou posso usar menor número de dependentes junto com menor tempo de serviço. Eu tenho 2 caras com o mesmo tempo de serviço, 5 anos de casa. Eu quero escolher um deles. Eu posso usar o menor número de dependentes, ou usar a maior remuneração, ou usar a idade menor. Escolhi um deles, pronto, acabou. Então, os critérios, como eles podem ser usados cumulativamente ou separadamente, dá ao gestor o direito de escolher quem ele quiser. Mas eu dei um exemplo aqui, que serve também, que é a redução. Então, a grande questão, essa resolução, ela só usa 2 critérios, é altamente nefasta à Justiça do Trabalho, ela em si. E agora, com a existência da reforma trabalhista e com a criação dos núcleos, ela deixa de ser uma resolução maquiavélica para ser uma resolução diabólica. Diabólica mesmo. Vejamos aqui, só para terminar, se eu chegasse e dissesse que vai aumentar só em 10%, vai aumentar em 0%. 0%. Efeitos núcleo de mediação, 0. 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 Efeitos da reforma trabalhista, 0. Sem reforma trabalhista, sem núcleos de mediação. Eu que tinha, nessa vara que tinha 11 servidores, ela lá no final de 2021 precisaria ter 14 servidores. Precisaria ter mais servidores. Apenas por um incremento de casos novos, de 1.500, 1.600, 1.700, depois 1.600, 1.700, 1.700, depois mantendo a média de casos novos em 1.700 constante, sem haver aumento dos casos novos. Aumentaria a necessidade de servidores nas varas. Mas nós temos o efeito, eu estou empregando aqui 90%, tá? Nós temos o efeito da reforma trabalhista, que se diminuir aqui em 10%. Ó, 11, 9, 10. Já perdemos um servidor. Apenas por uma única redução no quantitativo de casos novos em 10%. Se no ano seguinte tem mais 10% de redução, nós já vamos para 8 servidores em 2021. E, obviamente, que os núcleos de conciliação vão ter um efeito no aumento dos acordos. Vamos dizer, ridículo, 10%. Vai aumentar só em 10%. Não é mais que isso. Só em 10%. Só em 10%. Ano a ano, tá? Só em 10%. Já teríamos 4 a 5 servidores excedentes em 2021. Essa resolução ela é diabólica. Ela era maquiavélica e agora, somada com a reforma trabalhista e a criação dos núcleos,
ela é diabólica. E diabólica, inclusive, porque não leva em conta o aumento da carga de trabalho, vai aumentar muito mais para os que sobrarem. Quem for sobrevivente, vai ter uma carga de trabalho aqui muito mais elevada. Vai diminuir o número de servidores, né? E os processos pendentes vão continuar. Os processos pendentes só passariam a baixar, diminuir o quantitativo de processos pendentes, se aqui a relação fosse superior a 100%. Se aqui a relação de processos baixados fosse 110%, nós teríamos uma diminuição gradual, lenta, gradual e segura do quantitativo de processos pendentes. Aqui nós estávamos tendo a diminuição dos processos pendentes. Depois, com a resolução 84 CNJ, os processos pendentes começaram a aumentar. Mas mesmo assim, se aqui fosse 110%, mantendo esse efeito de 10% aqui e aqui, quando chegasse aqui, 4 a 6, 4 na vale, 6 excedentes, 5 na vale, 6 excedentes. Se aqui o efeito da reforma trabalhista só acontecesse no primeiro ano, não acontecesse mais, né? Mas continuando a ter o efeito dos núcleos de conciliação, nós teríamos 6 a 4. 5 servidores de cada vara seriam excedentes em 2021. 5 servidores em cada vara excedentes em 2021. Teríamos uma pequena redução dos processos pendentes, mas não altamente significativa, porque nós estamos usando 110%. E como cai o número de servidores, não dá para ficar fazendo baixa de 110% em relação aos casos novos. Essa resolução é para destruir com a Justiça do Trabalho. Agora, resta aos servidores se organizarem e lutarem contra ela.